gente deixar muito claro que o pensamento do Neumann, então, faz com que essa expressão direito liberal burguês, ela comece a soar um pouco estranha, né? Porque essa ligação não é tão clara, não é tão necessária. Não é porque, enfim, esse cerne liberal que o direito tem, ou que foi criado pela sociedade liberal, adquire um outro sentido, um sentido diferente, quando a sociedade civil se apropria do Estado e começa a ter influência sobre o processo de produção de normas, né? E de tal forma que então, você pode disputar o conteúdo dessas normas e elas não se colocam necessariamente ao serviço nem da classe burguesa e nem de qualquer classe poderosa ou de qualquer poderoso de plantão, né? O direito se torna, então, ele muda de sentido, né? E esse cerne liberal acaba servindo, na verdade, aí eu prefiro chamar de forma-direito, né? A esse cerne que separa a sociedade do Estado e que permite que haja dissenso e que haja reivindicação, né? Esse cerne, na verdade, o Neumann vai dizer, ele já é a realização em parte do socialismo, né? É um cerne que vai ser mantido, tem que ser mantido numa sociedade socialista e faz parte, então, de uma conquista da humanidade que não pode ser deixada de lado, que não pode ser abandonada, né? Porque suprimir esse cerne, suprimir a forma de direito significa criar uma sociedade que tende a ser homogênea, que elimina o dissenso, que elimina a possibilidade de haver movimentos sociais, né? E por isso, veja, o Franz Neumann era um socialista e não um comunista, né? Ele não acreditava numa sociedade, vamos dizer, que voltasse a um esquema comunitário de existência com um ethos comum, com as pessoas pensando igual, com uma certa homogeneidade de costumes e de existência. Quer dizer, essa é uma visão possível, né? Ele era um socialista, né? Para um socialista continua havendo conflito social, enfim, uma sociedade socialista continua havendo dissenso e para ele o direito, então, nesse sentido de forma direito, se torna fundamental, né? E não pode ser abandonado. Uma conquista da sociedade é uma conquista que aumenta a autonomia dos homens sobre a sua própria existência e evita, ou tem o potencial de evitar, o controle do sistema econômico pela classe burguesa, o controle do Estado por forças autoritárias, etc, etc. Mas evidentemente, quer dizer, que para o Neumann, quer dizer, até pelo menos 45, né, quando ele está pensando, ele ainda está pensando nesse paradigma ou pensando a partir sempre do proletariado, né? Para ele, conflito social, nesse momento pelo menos, ainda era o conflito entre proletariado e capitalistas, né? Enfim, capital e trabalho, né? Na década de 50, década de 60, a gente sabe, né, quem já estudou isso, que a coisa muda completamente de figura, né? O que acontece na passagem da década de 50 para a década de 60, quer dizer, década de 70 enfim, isso já aparece nos escritos do Instituto de Pesquisas Sociais, quer dizer, o texto do Max Horkheimer se chama Teoria Tradicional e Teoria Crítica. É um texto que foi escrito para dizer o seguinte, olha, o proletariado não é mais a classe universal, né? Ele perdeu o ímpeto revolucionário, ele dizia isso com base em pesquisas empíricas que foram feitas. Foi feita uma pesquisa empírica grande na década de 20, na Alemanha, vamos dizer, coordenada pelo Erich Fromm, sobre o pensamento, a ideologia da classe operária da época, né? E ficou claro nessa pesquisa, que nunca foi publicada, que a classe operária apoiava os nazistas, né? E tinha uma concepção bastante conservadora, queria mais se inserir no sistema econômico do que qualquer outra coisa, né? Então, eles já percebiam isso ali, né? E diziam o seguinte, olha, o pensamento crítico hoje ele está à espera de um novo sujeito social que seja transformador, e ele está, então, reduzido a pequenos grupos que estão ali na universidade, que procuram ainda pensar em termos
emancipatórios, né? E procuram então fazer diagnósticos sobre os obstáculos à emancipação que estão presentes, e por isso ele cria essa ideia de materialismo multidisciplinar, né, para fazer diagnósticos do tempo, para entender, por exemplo, por que a classe operária não era mais uma classe revolucionária, o que acontecia nas relações entre autoridade e família, que depois, enfim, foram estudos que enfim, levaram o Fromm a escrever sobre o nazismo, né, como o nazismo tem a ver com esse desejo infantil, né, infantil no sentido do Freud, né, de uma necessidade de completude, de paz e de apaziguamento das ansiedades, né, como esse desejo básico, quer dizer, tem uma relação com a criação de um sistema nazista, né. Enfim, mas eles já escreviam sobre isso, e o que aconteceu depois, historicamente, foi só a confirmação disso. A classe operária perdeu esse ímpeto revolucionário, e ali na década de 50 e década de 60 você começa a ter então a criação de novos movimentos sociais que tornam o pensamento sobre o que é emancipação muito mais difícil, muito mais complexo, né? E quando a gente pensa no paradigma do proletariado, isso era mais ou menos claro. O Marx dizia, bom, a sociedade tende a se dividir em duas classes, uma espoliada e outra rica, né? Vai chegar um momento que essa classe espoliada vai perceber que quem produz a riqueza é ela mesma e vai tentar se apropriar da riqueza que está sendo extraída, porque vai chegar num grau de pauperização, né? Vejam, ele estava ali, quer dizer, o Engels escreveu sobre isso, ele tinha criança de 12 anos trabalhando 15 horas, se chegou a ver isso, um grau de pauperização absurdo, né? Ele falou, bom, daqui a única saída é a explosão de uma revolução que vai então levar à transformação desse sistema, né? Mas não foi isso que aconteceu historicamente, né? A classe operária entrou no sistema parlamentar, não por culpa do Neumann ou dos social-democratas, isso aconteceu, foi acontecendo, né? E eles tiveram que interpretar isso. Bom, o que está acontecendo? Perdemos o ímpeto revolucionário, tem outra arena de luta aí, como é que a gente fala de emancipação nesse contexto, e depois, quer dizer, com a priorização das lutas sociais, a gente tem então um outro contexto sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, né? Mas é interessante, né? Eu vou fazer eu vou expor umas imagens aqui para vocês verem, né? Que a imagem do que seja uma revolução, a imagem do que seja a emancipação, ainda é muito marcada por imagens como essas, quer dizer, que são imagens violentas, né? Quando a gente fala de revolução, a gente pensa em sangue, né? Em coisas agressivas, né? Decapitações, né? Então tem sempre sangue, violência, tem sempre algo militarizado, tem a ver com farda, exército, explosões, né? Estratégias militares, né? Gente sendo morta, né? Mas será que a violência é sempre necessária em todos os contextos históricos para fazer avançar as pautas emancipatórias, né? Ela é independente de qualquer contexto histórico, né? É um mal necessário para implementar as mudanças sociais? Tanto faz se for no século XIX, em que havia a pauperização, em que o direito era avesso a qualquer influência social, em que de fato você tinha uma separação, ou havia tendência a ver essa criação de duas classes, uma espoliada e uma rica, né? E falar disso no século XX, com um Estado de Direito funcionando, com a classe operária perdendo o ímpeto, né? Ou será que a gente não tem outro imaginário, a gente não tem que criar, ou tem que pensar em outro imaginário sobre o que seja emancipação, que não seja especificamente ou exclusivamente marcado pela ideia de violência, né? Essa é uma imagem importante do movimento pelos direitos civis americanos. Para quem não sabe, a Rosa Parks, quer dizer, nos Estados Unidos era proibido que os negros andassem
na parte da frente dos ônibus, né? E ela, em determinado momento no Alabama, ela se recusa a andar na parte de trás. Isso detona um movimento que se torna meio que nacional, né? Com, enfim, vários negros se recusando a sentar na parte de trás dos ônibus, né? Essa é outra imagem interessante, que é uma outra estratégia de luta, que eram os sit-ins, né? Quer dizer, bares americanos exclusivos para brancos, né? Existiu isso historicamente. E os negros começaram a ir nesses bares e pedir um café ou pedir um pedaço de bolo. E quando isso era recusado a eles, eles ficavam sentados esperando, né? E aí eles, enfim, aí eles estão limpos, né? Mas jogavam coisas neles, eles eram agredidos, etc. E isso também se tornou uma estratégia de, enfim, de luta do movimento negro. Enfim, esse é outro caso interessante de Little Rock, né? Que fez parte do processo de fim da segregação no ensino superior americano, né? Em que 9 estudantes negros foram aceitos pela Universidade do Arkansas e tiveram que ser matriculados com auxílio do Exército, porque o governador queria impedir isso, né? Isso chegou à Suprema Corte, né? Foi feito todo um processo aí de negociação. Tem até um filme, quem tiver interesse, que se chama Crise, né? Que fala exatamente dessa situação, como o Kennedy, enfim, atuou nesse episódio. Esse é uma outra imagem clássica do movimento gay americano aí na década de 70, né? E mais recentemente no Brasil, quer dizer, as imagens da marcha, o STF, que se tornou então uma arena de disputa de uma série de questões, como o caso Raposa Serra do Sol, né? Como o caso das cotas, né? Então, e aí, essa é uma foto interessante, né, do povo ocupando a praça na frente do Supremo, né? Será que numa situação histórica diferente a gente não tem que pensar em outras estratégias de luta? Quer dizer, eu repito, não é culpa do Neumann ou dos autores socialistas que a classe operária perdeu o ímpeto revolucionário. Simplesmente houve transformações no Estado, transformações na sociedade que levaram a esse processo. E mesmo, a questão desses autores é, bom, como é que eu penso agora a emancipação nesse contexto? Né? Como é que eu penso, quer dizer, a possibilidade de emancipação nesse contexto? Né? Um contexto em que há Estado de Direito funcionando, em que há a possibilidade de influenciar a produção das normas e controlar o poder. Né? Porque vejam, o Neumann escreve, enfim, fala claramente, a única saída para se derrotar o sistema nazista é uma derrota militar humilhante, né? Tem que ser usado violência, porque não há saída ali, né? O Estado está fechado, é autoritário, não tem Estado de Direito, então a única saída ali é uma derrota militar humilhante para, de fato, humilhar as forças nazistas que se achavam, né? Enfim, tinha toda uma ideologia, uma imagem de invencível, de herdeiro da tradição alemã, etc. Então temos que humilhar os nacionalsocialistas para conseguir, então, derrotar esse sistema e implementar alguma coisa que seja diferente e que permita, né, que o conflito social se expresse nas normas, permita a implementação de um Estado de Direito. Em um contexto diferente, em que eu tenho o Estado de Direito funcionando, será que a solução violenta é a solução adequada? Né? Será que esse é o caminho adequado? Ele faz sentido, né? Diante de um, digamos, movimento social mais plural, que não é dominado exclusivamente pela classe operária, que vê com a reversão dessa tendência à pauperização e a criação de movimentos sociais que colocam questões que não são reduzidas à pauta distributiva. Né? Porque a questão do preconceito racial, a questão da discriminação contra... Quer dizer, a mulher não se reduz à pauta distributiva. Não é porque há prosperidade material que necessariamente acaba a discriminação contra a mulher ou o preconceito racial. São pautas que são autônomas, têm relevância específica, e hoje pensar emancipação, isso o Neumann começa a escrever sobre isso lá na década de 50, ele morre antes de ver a efervescência do, enfim, o movimento social americano
acontecer, que acontece de maneira forte mesmo na década de 60, né? Ele morre antes disso. Mas nesse momento histórico, então, a gente tem que pensar a emancipação de uma outra forma e pensar o lugar do direito de uma outra forma.